Irmãos, como fazemos todos os domingos à noite, estamos estudando o livro de Números. E nosso tema é Andando com Deus no Deserto. Chegamos hoje ao capítulo 21 e estudaremos os versos de 1 a 9. É preciso lembrar que o nome na Bíblia hebraica deste livro é No Deserto e cobre um período de 40 anos, o tempo de uma geração. Pois bem, o livro retrata a caminhada do povo de Deus, desde a saída, a libertação do Egito, até a entrada na Terra Prometida. E assim ele é um símbolo da nossa caminhada também por esta vida, desde a nossa libertação do pecado até a entrada no reino celestial. O deserto representa aqui a nossa vida neste mundo. Então, andando com Deus no deserto, é por essa razão, neste mundo precisamos andar com Deus, até entrada no reino celestial que o Senhor nos tem preparado e suprido em Cristo Jesus. Bem, vamos então a Números 21. Os primeiros 9 versos deste grande capítulo começam com um desafio mortal e uma vitória gloriosa do povo de Deus. O texto continua com uma murmuração bastante familiar da parte do povo de Deus e também com o consequente juízo divino advindo por causa dessa murmuração. O texto nos mostra uma salvação gloriosa e ao longo do caminho nos ensina uma verdade extremamente importante sobre a salvação pela fé. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, mas antes de fazê-lo, vamos olhar para o Deus da palavra. Vamos orar a Deus, pedir a sua iluminação para que compreendamos a sua palavra e para que, compreendendo-a, a coloquemos em prática. Então vamos fechar nossos olhos, curvar nossa fronte e orar ao nosso Deus. Pai Celestial, esta é a tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a compreendamos. Concede-nos a graça de ter forças para colocá-la em prática. Ilumina-nos, ó Senhor, neste instante que vamos estudar a tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, para que aceitemos os teus ensinamentos. Pedimos-te isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então agora ouçam a palavra do Deus vivo. O texto começa com a derrota do rei de Arad. Assim nos diz a palavra do Senhor. Verso 1. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma, a serpente de bronze, a partir do verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem água, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado,
porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós das serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Assim termina esta leitura da palavra sagrada, inspirada e inerrante de Deus. Que Ele inscreva a sua eterna verdade em nosso coração. Amém. Como vocês sabem, após a vitória em Horma, poderíamos ter esperado que Israel fosse exultantemente agradecido e reconhecesse a ação de Deus na vitória sobre os inimigos cananeus. Israel aparentemente não aprendeu aquela fórmula. Você ora, você faz o que Deus lhe diz para fazer, você é vitorioso sobre seus inimigos e você louva a Deus com gratidão. Essa seria a fórmula, mas parece que Israel de fato não aprendeu isso. Poderíamos esperar que Israel fosse grato e tivesse aprendido algo da oposição desse grande rei cananeu no Negueb e a vitória subsequente que Deus lhes concedeu sobre o rei de Arad. Mas estaríamos errados se esperássemos isso. Os filhos de Israel não foram agradecidos e não viraram uma nova página. Eles não descobriram o que era andar com Deus no deserto. Não, Israel ia ter que percorrer todo o caminho ao redor de Edom, através de um território difícil. E ao passar por esse território difícil, Israel fez o que Israel tinha feito tantas vezes antes. Israel murmurou e reclamou contra Deus. Isso soa familiar a você? Reclamar e murmurar parece alguma coisa que está arraigada no íntimo do ser humano. Todas as pessoas reclamam de tudo e às vezes reclamam de todos. E essa reclamação, essa murmuração é um pecado bastante grave, porque quando nós reclamamos, nós estamos reclamando, na verdade, em última instância, contra Deus, que é o Senhor das circunstâncias. É interessante, Laurence da Arábia, ele fez uma viagem no início do século XX, cerca de 3.300 anos depois que Moisés e os filhos de Israel fizeram essa grande jornada pelo deserto, e nesse mesmo território, nesse mesmo deserto que Israel estava passando, quando fez essa longa viagem em torno de Edom para chegar à terra prometida. Sabe o que ele disse sobre isso? Sobre essa terra, sobre este lugar? Ele disse: este é o lugar de desesperança e tristeza mais profunda do que em todo o deserto que cruzamos. Há algo de sinistro, algo ativamente maligno nesta terra dedicada à serpente, proliferante de água salgada e palmeiras e arbustos estéreis que nem servem para o pastoreio e nem para a lenha. Na verdade, Laurence da Arábia descreveu-os encontrando víboras e cobras e serpentes negras em número tão grande que os homens temiam andar à noite. Como iria andar descalços à noite, com cobras por todo lado? Ele disse que até mesmo o mais corajoso de seus homens tremia diante da grande quantidade de cobras venenosas que encontraram nessa área. Foi por isso que Israel murmurou e reclamou diante de Deus. Quero dizer, quantas vezes eles reclamaram, quantas vezes eles murmuraram. Israel não poderia ter agido diferente. E, no entanto, quando eles fazem isso,
eles estão agindo exatamente como você e como eu. Estou considerando esta passagem que fala de mim e do meu pecado, e de você e do seu pecado. E nós nunca somos muito criativos. Às vezes somos bem repetitivos em nossas murmurações, em nossas reclamações. Voltamos aos mesmos padrões, uma após outra vez. Entretanto, o Deus paciente e gracioso está trabalhando conosco. Nós repetimos os mesmos ciclos velhos do pecado, inúmeras vezes. Esta passagem fala-me da veracidade da Bíblia, porque descreve o pecado e os padrões e os hábitos do pecado no meu próprio coração, na minha própria vida. Dou graças a Deus, porque Deus ainda não terminou a sua obra em mim. E Ele então ainda está me aperfeiçoando e me conduzindo para essa terra prometida. Assim como também ainda está aperfeiçoando você e conduzindo você para a terra prometida. Tenha um coração aberto para a palavra. Tenha um coração aberto para ver as suas murmurações, as suas reclamações como algo ruim, para rejeitar isso e para colocar-se à disposição de Deus. Bem, há 4 coisas que eu quero que você veja nesta grande passagem. A primeira é a gravidade do pecado de Israel. Você verá isso nos versos 4 e 5. A segunda coisa é o justo julgamento de Deus, e você verá isso no verso 6. E a terceira coisa é a resposta do povo ao julgamento de Deus, no verso 7. E depois, nos versos 8 e 9, a provisão misericordiosa, graciosa e bondosa de Deus. Bem, vamos ver então o primeiro aspecto, o aspecto do pecado de Israel. Que pecado foi esse e por que ele foi um pecado tão grave? Vamos olhar primeiro para a gravidade deste pecado. Israel desonra, na verdade, a Deus. Praticamente blasfema contra Deus nesta passagem. Israel é ingrato diante da extraordinária generosidade e provisão de Deus para com eles nesta passagem. Se não, vejamos os versos 4 e 5 do texto lido. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Bem, você consegue ver 5 coisas que Israel faz aqui? Primeiro, Israel torna-se impaciente, diz o texto. Talvez seja compreensível. Se eles pudessem atravessar a terra de Edom, Canaã não estaria tão longe. E se pudessem apenas passar direto, mas eles não puderam ir por ali. E então eles tiveram que ir pelo caminho mais longo e tiveram que atravessar uma região terrível para contornar Edom e para chegar à terra prometida. Por isso, é compreensível que tenham ficado impacientes. Mas não é desculpável. Israel tinha muitas experiências com Deus e devia conhecer o seu Deus e a ação do mesmo na vida deles. Isso foi, pelo menos em parte, o resultado do próprio pecado de Israel. Os filhos de Israel seguiram a maioria dos espiões, e a bagunça que veio depois de sua rejeição ao mandamento de Deus fê-los ir para a terra pelos caminhos escolhidos por eles próprios. E assim, embora seja compreensível que tenham ficado impacientes, é indesculpável. Eles não creram
em Josué e Calebe, não aceitaram a palavra de Josué e Calebe, preferiram acreditar nos outros 10 espias que olharam a terra. E eles ali disseram que os planos de Deus não eram bons e que eles deviam seguir os próprios planos. Ali eles escolheram este caminho de andar pelo deserto por 40 anos. Então, eles, na verdade, não tinham de que reclamar. Eles estavam seguindo o caminho que eles escolheram. Mas como vimos na nossa escola dominical, os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos caminhos. E este povo, então, pecou grandemente contra Deus e blasfemou contra Deus. Em segundo lugar, observe como eles, de forma blasfema, desrespeitosa e irreverente, falam contra Deus e Moisés. Quem essas pessoas pensavam ser? Moisés era o mediador, pessoalmente indicado por Deus. E Deus bem, você sabe quem é Deus. Ele é o Deus que havia tirado o povo da terra do Egito. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para esse povo passar. Ele é o Deus que se apresentava como uma nuvem para que houvesse sombra no calor do deserto. Ele é o Deus que se apresentava como uma coluna de fogo para que esse povo fosse aquecido. Ele é o Deus que tirara água da rocha. Ele é o Deus que havia dado pão do céu, maná para este povo. Ele é o Deus que mandou carne por meio das codornizes. Enfim, é o Deus que acompanhou este povo em toda a caminhada. E eles falam contra Deus, falam contra Moisés. Claro, às vezes nós pensamos, nós nunca faríamos isso, não é? Nunca questionaríamos a Deus. Nós nunca diríamos, o que o Senhor está fazendo? Naturalmente, nós fazemos a mesma coisa. E às vezes nós questionamos as circunstâncias, questionamos a Deus. E da mesma forma, o povo de Israel blasfemou de forma desrespeitosa e irreverente a Deus e falam também contra Moisés. Em terceiro lugar, especificamente, eles têm a ousadia, a petulância de questionar o plano da redenção de Deus. Basicamente, eles acusam a Deus de ter um péssimo plano. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Bem, não é um bom caminho, não é um bom plano. Deveríamos ter ficado no Egito, esse povo está dizendo. Em quarto lugar, eles deveriam ter crido na capacidade de Deus para prover as necessidades deles no deserto. E eles duvidaram disso. Eles disseram, não há comida e água aqui. O que ele tem nos dado povo de Israel, diz essa turma. Através da rocha, ele forneceu água. Pão do céu, forneceu comida para comer o maná. Ele trouxe codornizes para que comessem carne. E o povo dizia, não há água aqui, não há comida aqui. Eles duvidam da capacidade de Deus para suprir as necessidades deles no deserto. E, em quinto lugar, eles falam mal com ingratidão da provisão de Deus para eles no deserto. Eles dizem, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Estão falando do maná. Lembrem-se de que alguns desses alimentos foram colocados na arca da aliança. Este é o pão do céu. E, no entanto, eles falam dele. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles, sem gratidão, falam mal da provisão de Deus para eles no deserto.
Você faz isso? Talvez não. Mas quantas vezes nós reclamamos daquilo que temos para a nossa alimentação? Quantas vezes reclamamos, e mesmo tendo em abundância, pessoas que nada possuem gostariam de estar no seu lugar. E às vezes nós reclamamos daquilo que possuímos e temos com sobra. Então o que eles fazem? Eles não reconhecem o poder de Deus. Eles não apreciam a generosidade de Deus. Eles não reconhecem a misericórdia de Deus. Eles não aceitam a direção dos planos de Deus. E eles não confiam na palavra de Deus. É assim que a pecaminosidade deles se manifesta. Mas, irmãos, entendam que cada vez que pecamos, fazemos a mesma coisa. Toda vez que pecamos, cada vez que decidimos que vamos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, estamos fazendo exatamente a mesma coisa que Israel. Não aponte o dedo para eles e perceba que quando fazemos do nosso jeito, estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Bem, essa é a gravidade do pecado deles. Eles desonraram a Deus. Toda transgressão tem o seu julgamento. Então nós temos o julgamento de Deus dessas coisas. E o julgamento de Deus pode ser visto no verso 6. Ele envia serpentes abrasadoras, são chamadas assim. Talvez devesse ser traduzido por serpentes venenosas. E isso no verso 6 está dito: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aqui nós vemos o justo julgamento de Deus. O povo peca, as pessoas pecam quando reclamam sobre a adversidade de suas circunstâncias. E então, o que Deus faz? Ele manda mais adversidades. O povo de Deus diz: as coisas estão ruins. Deus diz: estão. Quer ver como as coisas podem ficar ruins? Vocês não acham que as coisas podem piorar? Vejam isso. E eles se queixam de Deus por causa de sua adversidade. Ele manda então mais adversidade. É preciso lembrar que esse povo não tinha razão para tanto. Esse povo era guiado por Deus. Deus libertou este povo do Egito. Esse povo vivia na escravidão. E agora esse povo estava querendo voltar para o Egito. No Egito, onde eles trabalhavam de sol a sol, de domingo a domingo, todos os dias trabalhavam como escravos, nada recebiam, comiam uma ração. Os primogênitos, os filhos, homens, aliás, eram mortos. E esse povo queria voltar para o Egito. E esse povo estava reclamando de Deus ter libertado. Deus abriu o Mar Vermelho. Ora, além disso, Deus acompanhou este povo na forma de uma coluna de fogo para que esse povo tivesse aquecimento nas noites frias do deserto. E além disso, durante o dia, Deus acompanhava o povo na forma de uma nuvem para que houvesse sombra. Deus deu água, tirou água da rocha. Deus mandava o maná, o pão que eles podiam colher a cada dia. Deus deu carne para que comessem. Tudo isso não bastava, suas chinelas não se desgastavam, suas sandálias não se desgastavam, suas roupas não ficavam poídas. Deus cuidava especialmente deste povo, mas quanto mais Deus cuidava, parece que mais esse povo reclamava e dizia: nós queremos voltar para o Egito, esse pão temos fastio, ou seja, temos nojo deste pão vil. Chamavam o maná, o pão dos céus, de pão vil. Como você chama a comida que Deus te dá a cada dia, o pão de cada dia? Você é agradecido? Por que você acha que nós devamos fazer orações todos os dias em nossas refeições e agradecer pelo que comemos, pelo que temos para comer? É preciso lembrar
que em muitos lugares as pessoas não têm nada para comer e as pessoas dariam muito para estar no nosso lugar. Sabe? Às vezes só aprendemos as lições que deveríamos aprender nas pequenas adversidades quando enfrentamos adversidades maiores. Precisamos reconsiderar as nossas reclamações. Precisamos reconsiderar as nossas murmurações. A questão é o povo vai fazer as coisas da maneira fácil, ou seja, agradecendo a Deus e usufruindo das bênçãos de Deus, ou o povo prefere fazer da maneira mais difícil. Interessante, mas esse povo escolheu a maneira mais difícil. Muitas vezes a lição que devemos aprender em pequenas provações, só as aprendemos quando enfrentamos as provações maiores. Então nós temos saudade daquele tempo que não tínhamos provações e achávamos que tínhamos, sabe? A ironia é que as suas queixas sobre suas adversidades não levaram ao alívio, mas a uma adversidade ainda maior, quando o juízo de Deus justamente vem sobre você por causa do pecado, por causa das suas lamentações e murmurações. Nossas cruzes e provações, as duras providências que entram em nossa vida, nossas cruzes e provações só ficam mais pesadas se tudo o que fazemos é murmurar e lamentar. Deus, às vezes, precisa de colocar provas em nossa vida para nos corrigir, para nos edificar, para nos fazer crescer. Como nós as enfrentamos? Confiando em Deus e fazendo uso das ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, da graça de Deus, ou nós as enfrentamos com murmurações e lamentações? Bem, como o povo respondeu? O povo responde a esse juízo de Deus, porque quando a mão de Deus pesa, não há como não responder. Então, o justo juízo de Deus vem sobre o povo em forma de cobras venenosas, e o povo estava morrendo. E isso leva a uma resposta extraordinária do povo. É uma resposta de arrependimento e oração. É a terceira coisa que quero que vejam nesta passagem. Você pode ver isso no verso de número 7, quando o povo vem a Moisés e diz: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então Deus, em sua misericórdia, usa essa provação para levar o povo ao arrependimento e à oração. E assim eles respondem com arrependimento e respondem com oração. Deus usou a provação para pressioná-los até o ponto em que reconhecessem sua necessidade. Eles responderam à necessidade de arrependimento do pecado e especificamente confessaram o pecado e buscaram o alívio e o perdão de Deus na oração. Observe, eles reconhecem o pecado. Quando eles dizem, nós pecamos, eles são específicos neste reconhecimento. Eles dizem, nós falamos contra o Senhor e contra ti. E reconhecem que Moisés é o mediador designado também por Deus. Quando dizem, ora ao Senhor para que ele tire as serpentes de nós. Eles pediram para Moisés interceder por eles. Então reconheceram que Moisés era o mediador. E nessa última frase, eles reconhecem que só Deus pode dar o livramento de que precisam. Assim, o Senhor usou este julgamento para levá-los ao arrependimento e à oração. Teria havido uma maneira fácil de fazer isso? Teria sim, se eles tivessem confiado em Deus e entrado na terra prometida lá atrás, nos dias dos espiões. Eles não aprenderam com o caminho mais fácil.
Eles tomaram o caminho mais difícil, mas Deus, em sua misericórdia, levou-os a correr para Ele e a procurar ajuda nele. Eles poderiam ter chegado à terra prometida de forma mais fácil. Por que razão escolheram a forma difícil, de desobediência, de seguir os caminhos próprios e não os caminhos de Deus, seguir os planos próprios e não os planos de Deus, fazer a coisa do jeito deles e não do jeito de Deus, seguir e fazer uso dos instrumentos deles e não dos instrumentos de Deus. Em quarto lugar, nós podemos notar aqui a misericordiosa provisão de Deus. Isso está nos versos 8 e 9, e esta provisão misericordiosa de Deus se revela na cura e na vida, dependendo apenas de um olhar. E Moisés ora pelo povo, no fim do verso 7, e o Senhor diz a Moisés aí, no verso de número 8, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Deixe-me apenas chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus dá uma solução para esta situação que não tem nenhuma explicação humana para a sua eficácia, imprevisível. E assim também são as soluções dos nossos problemas. Às vezes passamos por dificuldades e por problemas, e a solução vem de onde nós não esperamos e da maneira que nós não esperamos, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Bem, os arqueólogos e os estudiosos do Antigo Testamento ficam enlouquecidos com a discussão de por que Deus escolhe uma serpente em uma haste como a solução para o pecado de Israel. Alguns deles apontam, por exemplo, para o fato de que em Quemá, perto desta área, um antigo santuário midianita existia. E adivinhem, uma cobra elevada, erguida em uma haste, uma cobra de cobre. E outras pessoas dizem que em Israel havia uma experiência de pessoas que adoravam cobras. Como começou isso? Começou no Egito e essa tradição perpetuou-se. Bem, lembra lá em Quemá, então o templo de adoração da cobra de cobre em uma haste. E agora no Egito, a adoração às serpentes. Agora, o que os filhos de Israel estavam reclamando? Senhor, por que nos trouxeste para fora deste lugar maravilhoso, Egito? Eles estavam dizendo que o Egito era um lugar maravilhoso. E assim, de repente, para a salvação, em vez de olhar para uma serpente que eles adoravam, eles olhavam para uma imagem da serpente que os estavam matando. E Deus os faz olhar para a serpente para salvar a vida. Essa é uma lição irônica. Primeiro, o que tem na haste? O que está na haste? Uma serpente, claro. E o que as serpentes estão fazendo aqui? Estão matando pessoas. Por que as serpentes estão matando as pessoas? Resposta: o julgamento de Deus. Bem, em segundo lugar, é interessante que em outros sacrifícios judaicos, quando o representante estava sendo preparado para ser morto em seu lugar pelo seu pecado, o que o chefe da família tinha que fazer? Você tinha que colocar a mão sobre o sacrifício representativo. E aqui, tudo que eles fazem é olhar. Olha só, eles olham para longe de si mesmos e para este símbolo
este sinal que Deus forneceu. Você pode imaginar uma maneira mais dramática de enfatizar que Israel não tem nada a ver com a salvação, com o perdão, o poder de salvação que Deus vai mostrar na cura depois da mordida dessas serpentes venenosas. O povo não contribui em nada para a cura, o povo não fez nada para ser curado. Tudo que o povo tinha que fazer era olhar. Não é isso o ato essencial da ação e da salvação pela fé? Olhar para Cristo, olhar para longe de nós mesmos, de nossas boas ações, de nossas más ações, e olhando para Ele somente. Isso não representa a salvação pela graça? Certamente. Esta é uma das razões pelas quais Jesus vai apontar para esta passagem quando está tentando explicar a fé a Nicodemos. Você se lembra de que esta é a passagem que Jesus usa quando está falando com Nicodemos, antes de ele dizer no verso 16, de João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de dizer isso, porém, Jesus disse, no verso 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E no verso 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Percebe aí a relação? Em outras palavras, Jesus diz a Nicodemos, assim como o povo tinha que olhar para aquela serpente de bronze e simplesmente confiar na palavra de Deus e na promessa de que se você olhar para a serpente você será salvo, assim também devemos olhar para Cristo e olhar para Cristo crucificado. Mas é claro que há algo um pouco diferente sobre o que vemos quando olhamos para Cristo e para Cristo crucificado. A serpente de bronze era um quadro do julgamento justo sobre Israel por causa do seu pecado. Mas a cruz de Cristo é uma imagem do julgamento justo de Deus sobre o pecado. Mas há um problema. Se é apenas um quadro do julgamento justo de Deus sobre o pecado, como foi o caso da serpente, quem estaria na cruz? Se fosse apenas uma imagem do julgamento de Deus, seria você e eu, mas não é, é Jesus Cristo. Há um substituto aqui. O substituto é o próprio Filho de Deus e ele recebe o justo juízo que você merece. Porque na análise final, a cruz não é apenas uma imagem do julgamento justo de Deus, mas de sua misericórdia e da sua prodigalidade em prover para você um substituto. E tudo que você tem a fazer é olhar e viver. Bem, irmãos, como eu disse na escola dominical, eu não sei por que razão nós enfrentamos esta pandemia na nossa vida. Não sei a razão. Mas eu confio nos planos de Deus. Mas eu sei que Deus teria muitas razões para tanto. Eu me lembro de que no Brasil, no último carnaval, pessoas representando Jesus Cristo e pessoas representando Satanás, quando Satanás espancava Jesus Cristo. E deboches desse tipo ofendem bastante a Deus. E eu me lembro também daquele grupo chamado de Portas do Fundo, um grupo que haverá de prestar contas a Deus pelas suas afrontas e pelas coisas que dizem e disseram sobre Jesus, que acho não serem dignas de serem repetidas aqui. E eu vejo
a desumanidade, eu vejo a despreocupação que as pessoas têm com os mais necessitados. Não há misericórdia, não há piedade, não há preocupação com o próximo, não há amor ao próximo. E tantos problemas, e tantas dificuldades, e tantas lutas que o povo tem passado, decorrentes da própria maldade e cobiça e orgulho e vaidade na vida deles. É tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de orar a Deus, é tempo de confiar em Deus, é tempo de saber que os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos, que a provisão de Deus é melhor do que a nossa e que os instrumentos de Deus são mais efetivos que os nossos. É tempo de confiarmos em Deus. Nesta semana, fique em casa se puder. Seja prudente e faça o que você puder para não ser contaminado por esse vírus, seguindo os conselhos e as advertências das autoridades. E, acima de tudo, confie em Deus. Repense a sua vida. É tempo para um balanço da nossa vida, um balanço da vida da igreja, um balanço da vida deste mundo. Este mundo agora, de um modo ou de outro, tem que pensar, tem que recorrer a Deus e tem que buscar a ajuda de Deus. Se isso servir para que esse mundo volte-se para Deus, terá tido uma grande utilidade. Oremos nesse sentido. Que os irmãos tenham uma boa semana e a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém.